E nós precisamos estar debaixo da proteção de Deus. Nós precisamos estar firmados em Cristo, que é a nossa rocha. E eu ali lendo, peguei e falei assim: Senhor, meu Deus, tem misericórdia da igreja brasileira, tem misericórdia da igreja moderna, pois nós, igreja, quando eu falo igreja moderna, igreja brasileira, não é a igreja de Cristo, é a igreja instituição, porque a igreja de Cristo, essa está guardada. Mas nós que pertencemos a um campo, a uma igreja ministerial, a uma instituição, estamos vendo que está muito difícil. Aí eu falei assim: Senhor, tem misericórdia da igreja brasileira, da igreja de Cristo nesses últimos dias, da igreja instituição, pois a igreja está vivendo como se Jesus não fosse voltar. Nós estamos vivendo hoje como se a nossa vida fosse só aqui, igreja, e ela não é só aqui. Nós temos um final, e o nosso final é o céu. O céu existe, e se o céu existe, o inferno também. Não se fala mais que o céu existe. Se você não acredita que o inferno existe, para que nós vamos lutar para ir para o céu? Então o céu existe, mas a igreja precisa acordar, ela precisa ter noção disso, que o céu existe. E se o céu existe, o inferno também existe. E se o céu existe, Jesus vem para nos levar. Jesus vem, igreja, Jesus vem, Ele vai chegar e está cada dia mais próximo. Nós estamos vendo aí os sinais, e ultimamente Deus tem despertado a igreja. É sempre falando que Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, e não há de tardar, pois o Senhor não mente. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que quando nós começarmos a ver guerra, fome, peste, terremoto, era só o começo. E olha, isso já está acontecendo há quanto tempo? A igreja vem. O termômetro da igreja é Israel. Olha o Oriente Médio como que está. Israel, ele se tornou nação porque a figueira floresceu. Ele se tornou nação. Eu vou olhar a data para eu não falar data errada. Foi em 1948. Numa sexta-feira, 14 de maio, às 4 horas da tarde, Israel se tornou nação. Neste dia, 1948, o termômetro da igreja, a videira, floresceu. E esses frutos estão aí até agora. Então vamos olhar para a nossa vida. Esses dias eu estava pensando e falei assim: Senhor, a palavra das 10 virgens é muito linda, porque diz assim, eram 10 virgens. As irmãs, os irmãos conhecem a palavra de Deus, não precisamos falar, disso, assim, detalhar. Todas eram virgens, certo? Ou tinha alguma ali que não era? Todas eram virgens. Então eram 10 virgens. 5 tinham azeite de reserva, porque todas dormiram, ou não dormiram? A palavra de Deus diz que todas dormiram, as 10 dormiram. 5 não dormiu, 10 ficou acordada, Carlos. Todas dormiram. Quer dizer que o sono, ele vem para todos, certo? O sono, o cansaço, todas dormiram. O que aconteceu então de diferente? Era o azeite de reserva. Nós temos que ter reserva quando a noite chegar, porque ela vai chegar sobre a nossa vida, ou através de uma perda. Nós temos que ter reserva, porque quando a perda chega, nós temos que ter. Se nós não tivermos reserva, a gente não resiste. Eu vendo a Cláudia falar, Cláudia, o sentimento de ser órfão é a pior coisa que tem. É por isso que o Senhor cuida do órfão e da viúva.
Eu aprendi isso quando eu perdi minha mãe. Por que Deus tem um carinho tão grande nele com o órfão? Porque você se sentir sozinho é horrível. Mas nós temos que ter reserva para esses momentos. Nós temos que ter reserva quando a enfermidade chegar. Porque tem pessoas que ficam enfermas. Eu não vou, estou enferma, fico 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses sem ir na igreja e não desanima, porque ele teve reserva. O azeite precisa ter reserva. Esses dias eu estava pensando, a gente vai visitar pessoas enfermas e a pessoa diz assim: irmã, ora por mim, para que eu sare, para eu estar na casa de Deus. Por que você não esteve na casa de Deus quando você teve saúde? Não precisa vir para a casa de Deus com o corpo doente. Não precisa. Se você vem, você está com uma doença na coluna, no quadril, nas pernas, você não consegue ficar sentada, você vem fazer o quê? Se você não consegue levantar, você não consegue ajoelhar para orar, não estou falando, irmãos, aquelas doenças de todos os dias que a gente já vai levando. Estou falando enfermidade mesmo. Aí a pessoa está enferma e fala assim: eu queria tanto, Senhor, estar na tua casa. Aí um dia o Senhor falou para mim assim: por que ela não foi quando ela tinha saúde? Aí eu falei: eu não vou falar isso não. Imagina. Pode chamar de covarde, pode chamar o que for, mas eu não vou falar isso. Vou falar por que você não foi quando você teve saúde. Por que você não fez reserva? Nós precisamos fazer, porque a noite há de chegar. Ou através de uma enfermidade, ou através de uma perda, ou através de um desemprego. Às vezes a pessoa trabalha num horário bom, que ele consegue estar de manhã na oração, ele não vem. Ele trabalha das 2 às 10, ele não consegue vir à noite, mas de manhã ele poderia. Simplesmente não vem. Se ele trabalha das 6 às 2 de manhã, ele poderia vir à noite nos cultos. Simplesmente não vem. Que reserva está se fazendo? Que reserva? Nenhuma. Então nós precisamos ter reserva para quando a noite chegar. Quando o esposo chegou, todas acordaram, assim diz a Bíblia. Você não pode ler lá, né? Alguém gritou, aí vem o esposo, às 10 pulou da cama, se ajeitou, passou a mão no cabelo, pegaram as lâmpadas, estava apagada de 5. Cadê o azeite? Cadê? Cadê a reserva? Não tinha. Foi comprar, não deu tempo. Então a gente vê que elas tinham dinheiro para comprar, Luiz. Não compraram porque não se preocuparam com a reserva. É igual nós. Qual é a minha reserva de azeite? É estar na casa do Senhor buscando. É estar na casa do Senhor orando. Um dia eu falei assim: Senhor, eu estou tão cansada, eu não vou no culto hoje. Estou muito cansada, eu não vou no culto hoje, eu vou no culto hoje, eu vou no culto hoje. Aí daqui a pouco eu falei assim, para mim mesmo: eu vou, sabe por quê? Quando eu morrer eu vou ter muito tempo para descansar. A gente não fala descanso em paz? A gente fala. Eu falei assim: meu Deus, quando eu morrer eu vou ter muito tempo para descansar, então eu vou para a casa de Deus. Peguei e vim. Mas Deus falou tanto comigo. Aí eu falei assim: obrigada, Senhor, por tu me despertou. Obrigada por você ter feito eu entender que o meu descanso não é aqui. O meu descanso será na eternidade, pois lá eu não vou me cansar. Este corpo não vai se cansar mais. Então nós vivemos como se o céu não existisse. E o céu existe. Ele existe. E nós vamos para lá. Pelo menos é isso que nós estamos acreditando. Porque se a gente está vindo aqui só para fazer um social, só para a gente ser visto, só para a gente ver os amigos, é em vão isso. Então vamos ver os amigos de outro jeito. Vamos, sei lá, onde aí que a gente pode ver os amigos, né? Tem tantos lugares. Vir na casa de Deus é com um motivo: adorar, bendizer e honrar a Ele. Porque, como diz lá o versículo, né, que a gente leu, Ele nos vestiu com vestidos de salvação, nos vestiu com roupas
de justiça. O Senhor tirou a justiça de Cristo e pôs em nós. Isso é maravilhoso. Não adianta, a gente pode ir lá para Aparecida do Norte, lá para Cidinha, carregar uma cruz de 200 quilos nas costas. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. E o povo acredita nisso e deixa o verdadeiro sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Irmãos, quando eu olho, eu falo assim: Jesus, aquela cruz era minha. Isso é muito. Porque aquela cruz era minha. Aquela coroa de espinho, ela era minha. Então nós precisamos valorizar, igreja, a nossa salvação. Nós precisamos valorizar o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Nós precisamos honrar, nós precisamos valorizar o sacrifício de Cristo, não trocando a nossa salvação por coisas desta terra. Não vamos trocar a nossa salvação por coisas desta terra, porque quem trocar já vai ter a felicidade aqui, e a nossa felicidade não é aqui, ela é lá no céu, aonde nós vamos louvar, adorar eternamente. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Se nós não estivermos crendo, se nós estivermos achando que a nossa salvação é só para este momento, nós não vamos fazer parte daquele coral, pois o Senhor não se deixa enganar. Deus não se deixa escarnecer. O Senhor sabe o dia que nós não estamos bem. O Senhor conhece o íntimo do nosso coração. Não adianta a gente querer enganar Deus. Ele é nosso Pai. Ele é nosso Pai, Ele sabe o nosso íntimo. Às vezes eu falo assim: Senhor, Tu me conhece melhor que eu mesma. Melhor que eu mesma. Porque às vezes eu falo assim: eu vou fazer tal coisa, daqui a pouco eu já mudo de ideia e não faço. Aí eu falo assim: olha, não é que Deus sabia que eu não ia fazer? Às vezes eu faço umas besteiras, aí eu sinto de não fazer, mas eu quero, eu vou lá e faço. Dá 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, eu estou lá desfazendo. Aí eu falo: ai, Jesus, por que você deixou eu fazer? Aí Jesus fala: porque eu te conheço e sei que se você não fizesse para desfazer, não ia ter sossego. Então Deus nos conhece. Ele sabe quando nós estamos verdadeiramente aqui para adorá-lo. Nós estamos neste lugar, lugar santo, buscando a nossa reserva, enchendo a nossa cumbuca de azeite, o nosso pote, para o dia mau, para a noite, porque a noite há de chegar na vida de todos nós. A noite, ela vai chegar, igreja, ela vai chegar. Quando eu perdi ali minha mãe, eu fiquei, meu Deus, eu falei assim: Senhor, a minha mãe, ela era a minha melhor amiga. Eu não tinha segredo com a minha mãe, não tinha segredo, ela era a minha melhor amiga, tudo eu contava com minha mãe. Às vezes eu falava assim, né: Késia, não fala para sua avó tal coisa, para não preocupar ela. Aí eu chegava, sentava do lado dela, olhava para ela e falava assim: mãe, você não sabe o que aconteceu? Eu mesmo contava. Aí ela pegava e me aconselhava. Ela pegava e falava comigo. Aí eu falava assim para a Késia: eu mesmo já contei para sua avó. Sabe o que é? É você sentir que você pertence a alguém. E nós pertencemos a Deus. Porque quando Deus faz isso, uma coisa na nossa vida, Ele leva Ele recolhe, é dele, Ele faz o que Ele quer, Ele cuida de nós. A minha filha vai ter bebê, está vindo aí o Bento. Meu neto chamará Bento. Eu estava muito triste em casa, e ela chegou e falou assim: mãe, me deu uma caixinha, eu fui abrindo, aí eu vi um teste de gravidez. Eu fiquei meio... Tinha 15 dias, 20 dias que eu tinha perdido minha mãe. Aí eu peguei, olhei e falei assim: Senhor, é verdade? Naquele momento meu choro acabou e a alegria invadiu meu coração. Aí eu peguei e falei assim: Luiz, você vai ser vô.
Luiz estava no quarto. Aí eu falei assim: Luiz, a sua bênção é grande. Você vai ser pai. Isso é mistério de Deus. A Kézia vai dar um neto para nós. Aí, uma coisa ele falou que me alegrou muito. Ele falou assim: sua mãe sabia. Eu falei: como assim minha mãe sabia? Uma semana antes, 15 dias antes, nós estávamos na minha mãe. E eu dando bronca nela por causa do peso. Porque eu falava assim: não está evitando, vai engravidar, porque esse peso é perigoso. E eu falando. Aí saí e fui para a cozinha. Aí minha mãe virou para o Luiz e falou assim: imagina, Luiz, ela já está grávida. E louvado seja Deus, já estava mesmo. Já estava. Então eu falei assim: Senhor, obrigado. Sabe o que é isso? É o Senhor cuidando de nós. Porque só uma alegria dessa, para me alegrar naquele momento eu louvei ao Senhor. E aí a minha filha falou assim: oh mãe, meu filho não vai ter bisavó. Eu falei assim: ele não vai, mas sua avó sabia que ele ia ter um bisneto seu. Falei: sua avó sabia que ela ia ter um bisneto. Aí eu contei para ela o que o Luiz me contou, que a minha mãe sabia. Então Deus cuida de nós. Sabe por que eu resisti? Porque eu tinha um depósito, querendo ou não, apesar das minhas falhas, eu peguei esse versículo para mim. E eu sempre falo: o Senhor me vestiu com vestido de salvação. A alegria do Senhor é a minha força. Vem a luta, eu falei: Senhor, me cobre com o manto da justiça, porque só o manto da justiça de Deus para fazer o sacrifício de Cristo valer a pena. Então vai valer a pena, igreja. Vamos estar na presença do Senhor. Não vamos ser fracos, não. Não vamos ser uma igreja morna, não. Nós precisamos ser igreja quente, crente na presença do Senhor. Aí um dia o irmão falou assim: irmão, só metade da igreja vai subir, metade vai ficar por causa das 10 virgens. Mas eu falei: não é isso não, irmão. A igreja vai 100% ser arrebatada, porque a igreja que vai ser arrebatada é a igreja de Cristo. Quem ficar é porque não é igreja. Quem ficar não é igreja. Porque 10 eram virgens, todas. 10 dormiram, 10 descansaram, mas 5 era igreja, porque elas tinham azeite de reserva. Então a igreja tem que ter reserva. Se não tem, vamos olhar a nossa vida e vamos perguntar para nós mesmos: eu vou resistir quando chegar a enfermidade? Eu vou resistir quando Deus tomar um ente querido? Porque o ente querido não é meu. O ente querido não é meu. O filho não é meu. Ele pertence a Deus, embora ele não saiba disso. Ele pertence a Deus. Quando, irmãos, os irmãos sabem, quando eu perdi o Éder, vai fazer 16 anos. 16. Um dia eu encostei na parede da minha casa e falei assim: Senhor, não me deixa duvidar da tua palavra. O Senhor me deu e o Senhor tomou, mas cuida de mim. E eu falei assim: por conta disso eu não vou chorar. Eu choro pela saudade, mas porque ele partiu, não vou chorar. Porque a nossa salvação, o manto de justiça, o manto de salvação que está sobre nós, ele tem que ser maior que tudo na nossa vida. Tem que ser maior que filho, tem que ser maior que marido, tem que ser maior que esposa, tem que ser maior que tudo. Marido vem e vai. A salvação de Cristo não, se ela for, já era. Se a salvação for, babau. Inês é morta, como diz o ditado que eu gosto muito. Eu nem sei quem era Inês, mas sei que eu falo que ela é morta. Eu nem sei quem era Inês. As meninas falam: quem é essa Inês? Eu falei: não sei, minha filha, Inês é morta. Não conheço nenhuma. Então, a nossa salvação, ela tem que ser maior que tudo. Ela tem que ser maior que tudo, ela tem que ser maior que tudo. Ela tem que ser maior que a minha vida. Se eu estiver lá enferma para morrer, eu tenho que falar: maior é Deus. Maior é Deus. Irmãos, eu agradeço assim a oportunidade, em nome de Jesus. Como eu falei do Éder, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Um mês depois,
eu mexendo em casa, folheando um livro, eu achei uma carta dele. E nesse bilhete não era exatamente uma carta, era um bilhete. Tinha algumas linhas, está lá na minha casa até hoje. Está hoje, guardadinho lá. Estava escrito assim: Neguinha, não chora. Ele me chamava, né, de Neguinha às vezes, só me chamava de Eliana se ele estivesse bravo comigo, mas de resto. Neguinha, não chora. O meu tempo aqui acabou, mas Deus cuidará de você. Um mês e pouco, mais ou menos, eu achei. Eu folhei, folhando os livros para guardar, e eu achei. Aí só não tinha data, mas foi por aqueles dias, imagino. Aí eu peguei e falei assim: Senhor, Tu sabia e Ele sabia, tanto que Ele está me confortando. Eu não vou chorar, porque Tu has de cuidar de mim. E peguei essa palavra: não chora, Deus cuidará de você. E Deus tem cuidado, irmãs, até hoje. Deus não deixou faltar o pão no meu lar. Deus não deixou faltar força na educação dos meus filhos, porque eu fiquei com um menino de 9 e uma menina de 12. E nenhum dos meus filhos se perdeu. Porque o Abner, ele é um homem de Deus, ele só não sabe disso, mas ele é. Eu falo isso para ele: você é um homem de Deus. Sabe por quê? Porque nunca me deu uma dor de cabeça. Eu nunca precisei buscar meus filhos em nenhum lugar por aí. Eu nunca passei uma noite de sono preocupada sem saber onde meus filhos estavam. Então eu criei 2 adolescentes sozinho. Mas Deus cuidou de mim, como disse ele naquele recado. Então, Cláudia, Deus cuida de nós. Irmãs, você que perdeu, você não perdeu, Deus guardou. Deus guardou, porque este mundo está tenebroso. Esse mundo está tenebroso. Então Deus cuida de nós. Se vista. Se o manto da justiça está caindo um pouquinho assim, ó, do ombro, puxa de volta, não deixa não. Lembra do sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário, que foi por nós, foi por amor a nós que Jesus veio e morreu em nosso lugar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém.